problema, nenhuma fala, nenhum levante de Satanás ou de qualquer ser humano possa nos tirar da presença de Deus. O apóstolo Paulo falou: quem nos separará do amor de Deus? E aí ele passa uma lista tremenda de situações turbulentas, de lutas, de dificuldades, de tristezas e dores, e ele fala e chega no final do texto, ele fala: ninguém pode nos separar do amor de Aleluia. Deus. Amém? Então também nós temos que tomar essa palavra, esse ensino do apóstolo para as nossas vidas e declararmos todos os dias que nada vai nos separar do amor de Cristo, que nada vai nos tirar da presença do Senhor. E se nessa noite você entrou aqui com uma pouca disposição para Cristo, eu peço em nome do Senhor que você levante o seu espírito, que você levante-se diante de Deus com uma disposição renovada, com uma aliança renovada para prosseguir servindo a Deus fielmente até a morte, em nome do Senhor Jesus Amém, Cristo, Jesus. porque só vai herdar os céus quem for fiel até a morte. Amém, queridos? Não é até o meio do caminho, não é até 10 anos de conversão, não é até 20 anos de conversão, não é até 30, 40, mas é até a morte. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. É isso que o Senhor diz para mim, é isso que o Senhor diz para você, né? Nós temos que perseverar e sermos fiéis ao Senhor, porque nós vamos ver algo na palavra de Deus. Deus sempre será com aquele que o busca. Sempre. Aleluia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 6. Aleluia. No verso 5. Gênesis capítulo 6, no verso 5. Glória a Deus. Amém? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Amém? Amém. Vamos orar. Pai querido, nós estamos na Tua presença santa e poderosa, e agora diante da Tua palavra. A Tua palavra é o poder de Deus para cada um de nós. Poder para nos curar, para nos salvar, para nos libertar, para nos transformar, para trazer sabedoria, conhecimento, Senhor, para trazer vitória, poder e força aos Teus filhos. E em nome do Senhor Jesus eu peço que a palavra da sabedoria, da revelação e do conhecimento se faça real neste momento. Usa a minha vida, usa a minha mente, usa, Senhor, o meu raciocínio, e em nome do Senhor fala conosco de forma sobrenatural. Vem libertar, vem quebrar as cadeias, e como foi cantado, e como foi dançado, adorado ao Senhor, que o Teu poder se manifeste, que a Tua unção de cura se manifeste, que o Senhor levante socorro dos abatidos, e que a mão forte do Senhor se estenda sobre essa igreja, sobre este ministério, fortalecendo, enraizando no Senhor, e se levante aqui um ministério excelente, Senhor, de adoradores, um ministério excelente de ganhadores de almas, um ministério excelente de homens e mulheres que vivem o sobrenatural de Deus com poder e glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós já te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém? Amém? Amém. Vamos ter mais ânimo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós estamos aqui, o tema
da nossa pregação desta noite é uma vida no altar de Deus. Fala assim: minha vida. Minha vida. No altar de Deus. No altar de Nós Deus. vamos ver a vida de Noé. Mas depois eu gostaria que você, no lugar de Noé, você colocasse assim, ó. Por exemplo, Alice era varoa justa e reta em suas gerações. Você colocasse seu nome. Amém? Aleluia. Você colocasse seu nome. Você pudesse falar assim: fulano, anda com Deus. Aleluia. Você pode dizer isso? Você pode falar, por exemplo, Keila, né? A Keila fala: Keila, eu ando com Deus. Aleluia. Eu, Keila, ando com Deus. Né? Eu, Antônio, sou um varão justo e reto na minha geração. Aleluia. Amém? Deus. Cada um de nós podemos olhar para dentro das nossas vidas e enxergarmos que a nossa vida é diferente da vida do mundo. Em nome de Jesus. Noé, a palavra Noé, querido, significa descanso. Glória a Deus. Quando nós descobrimos esse nome aqui na Bíblia, a palavra do Senhor fala o seguinte: que a geração estava tão corrompida, os povos estavam tão corrompidos, havia tanta tribulação, tanta violência, tanta maldade no coração do ser humano, e nasce de repente no meio de tudo isso Noé. E então o pai de Noé, ele coloca esse nome nessa criança porque eles estão clamando por descanso sobre a face da terra, porque a terra estava amaldiçoada por causa do pecado de Adão. E eles olham para essa criança como uma criança que viria ao mundo para fazer a diferença, que viria ao mundo para transformar aquela geração. E isso é interessante, queridos, porque um pai que coloca o nome no filho com um propósito, né? Que o Senhor nos dê descanso por causa dos pecados que cometemos contra Deus na nossa geração. Um pai inteligente, um pai profeta, um pai que olha e espera que Deus haja através das próximas gerações, amém? E o nome de Noé então foi dado, e Noé significa descanso. Agora Noé, ele viveu em meio ao pecado, como nós lemos aqui nos versos 5 em diante. Ele viveu no meio de uma geração totalmente corrompida, de um povo que se afastava cada vez mais da presença de Deus, de um povo que caminhava servindo aos seus deuses e a si mesmo. A corrupção era tanta, queridos, que no parentesco de Caim, Caim mata Abel, e então o Senhor fala que qualquer que ferir Abel, né, será castigado 7 vezes. Lameque vai, Abel não, Caim, né? E Lameque vai e fere a 2 homens e fala: se aconteceu com Caim isso, comigo será 70 vezes 7. Eles tinham prazer na maldade, eles tinham prazer na vingança, eles tinham prazer na corrupção. Uma coisa terrível. E a palavra do Senhor fala lá no livro de Mateus que nos últimos dias seriam como nos dias de Noé. De quem? Noé. De Noé. A maldade, a corrupção, a violência, o afastamento, o distanciamento da presença do Senhor seria uma realidade no coração dos homens. É claro que isso não vem assim de uma hora para outra, é de uma maneira muito sorrateira, é de uma maneira longa, né? A longo prazo, um tempo trabalhado no coração das pessoas, desde níveis de conhecimento que vão se passando pelos homens e vão arrancando do coração do ser humano a essência pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para a glória de Deus, para o louvor e glória do Senhor. Mas aqueles que estão falando que Deus não existe, aqueles homens que estão se levantando dizendo que Deus não é real, que a sua palavra é uma mentira, é uma farsa, que como podem haver pessoas ainda idiotas que acreditam no livro da capa preta, que como podem haver pessoas na face da terra que ainda perdem o seu tempo dentro de igrejas com comportamento moral, com comportamento religioso, com comportamento espiritual, que tudo isso é baboseira. Mas a palavra do Senhor é viva, eficaz e Aleluia. Deus é vivo, Deus é Senhor e Criador. E os homens da geração, desta geração, que praticaram os mesmos pecados e praticam os mesmos pecados do tempo de Noé, verão a mão do Todo-Poderoso agindo sobre essa terra.
Estamos vivendo dias difíceis, o povo está culpando o governo da falta d'água, o povo está culpando o governo porque não cai chuva, o povo está culpando o governo porque os reservatórios estão vazios. O governo não é culpado de nada, culpado é o pecado no coração das pessoas, o distanciamento das pessoas da presença do Todo-Poderoso. Pastor, pega o meu óculos aí com zíper, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 4. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Que agora eu vou precisar do ajuda, de uma ajuda de lentes. Está aí uma caixinha preta, se não está no zíper, está no outro. Tem, pastor, faz parte. Toda bolsa de mulher tem muito zíper. Homem é tão prático, é uma carteira de documento, né? A gente carrega. Não, isso daí é o óculos escuro, é a capa preta. Oh, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. 4. Dinheiro não, dinheiro deixa aí. Não, Lamentações, capítulo 4. Acha ela trela, amor. Pega aqui, meu filho, com a Bíblia aqui. Então, lê a dele. Amém? Amém. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário ao canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora, reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixo o peito dão de mamar aos seus filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao seu paladar. Os meninos pedem pão e ninguém lhes dá. Os que comem iguarias delicadas desfalecem nas ruas. Os que se criarem carmesim abraçam o esterco. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual se subverteu como em um momento, sem que trabalhassem nela mãos algumas. Os seus nazireus eram mais alvos do que a neve, eram mais brancos do que o leite, eram mais roxos do que o corpo do que os rubins, mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Não se conhecem nas ruas, a sua pele se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. Os mortos à espada, mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como traspassados, por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram sangue de justos no meio dela. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desviai-vos, bradavam eles. Imundo, desviai-vos, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e erraram, disseram entre as nações: nunca mais morarão aqui. A ira do Senhor os dividiu, ele nunca mais tornará a olhar para ele. Não reverenciaram a face dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam, esperando vão socorro. Olhávamos atentamente para a gente que não pode livrar. Espiávamos nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. Está chegando o nosso fim, estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O respiro das nossas narinas, o ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos: debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti. Embebedar-te-ás e te descobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom. Descobrirá os teus pecados. Amém?
Queridos, a palavra de Deus de Lamentações, capítulo 1 até o capítulo 6, você vai lendo e você vai ficando de coração quebrantado. Israel pecou, foi levado cativo, e o Senhor começa a secar todas as coisas. A terra não produz, a maldade do coração das pessoas cresce, a maldade dentro do próprio sacerdócio do Senhor. Aqui o Senhor fala que os sacerdotes cometeram maldades. E muitas vezes nós olhamos para a terra e falamos Deus, falamos o governo, culpamos isso, culpamos aquilo. Eu fiquei tão indignada de ver uma mulher falando que o governo era o culpado da falta de água. A falta de água não é o governo. Tudo bem que possa ter a má estrutura, mas está seco. Está seco. E não tem estrutura que faça chover. Não existe estrutura humana que faça chover. Não existe índio batendo tambor que faça chover. É só Deus. Deus tem o controle da natureza. Amém. Se o Senhor cerrar os céus e parar a chuva, queridos, é porque Deus quer tratar com o povo. É porque Deus quer chamar ao arrependimento. Todas as vezes que houve uma paralisação na natureza, todas as vezes que houve uma manifestação da natureza contrária àquilo para o qual foi criada as estações corretas, os tempos de chuva e tudo mais, e aquilo não ocorreu, e ao lermos a Bíblia nós entendemos que isso foi propósito divino. Amém? Não vai chover por 3 anos, não foi isso que Elias orou? E não choveu. E qual era o trabalhar de Deus? Deus estava chamando o povo para o arrependimento, porque estavam cometendo pecados. Então nós temos que examinar. E aí eu vejo as pessoas xingando, né? E vejo as pessoas blasfemando, e vemos as pessoas resmungando, e queridos, e ninguém se dobrando, ninguém ajoelhando, ninguém clamando, ninguém pedindo perdão de pecados, ninguém se arrependendo das idolatrias, das feitiçarias, da consulta aos mortos. Pessoas continuam orando aos mortos, invocando seus deuses, os adultérios, as prostituições, os filhos bastardos, as crianças sendo violentadas, o sangue dos inocentes sendo derramado nesse país inteiro, e ninguém se arrepende. Você vê as pessoas pedindo perdão? Vocês têm visto, conversado com as pessoas e visto elas arrependidas dos seus pecados? Não. Vocês têm visto elas pedindo, Deus tenha misericórdia de nós? Não. É só a igreja, a minoria ainda, que clama ao Senhor, queridos. E nós estamos vivendo os mesmos dias de Noé, onde a corrupção, onde a sujeira, onde a maldade, onde muitas vezes o próprio sacerdócio está contaminado, onde o que se importa hoje é ganhar dinheiro, é igrejas ricas, são carrões, né? É mármore, são salários altíssimos, é ostentação. A própria igreja está trazendo a ostentação do mundo para dentro de si, porque ser crente significa ter muito, não ser crente significa ter nada, porque tudo é de Deus, é do Senhor, e nada é nosso. Amém. E nós vemos os valores sendo trocados, os valores sendo transformados. E a palavra do Senhor fala para nós que Noé, ele viveu no meio de uma geração corrompida, igual nós, queridos. Nós somos a igreja do Senhor, e nós também estamos vivendo no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração contaminada com tanta violência, com tanto pecado, com tanta maldição, que invocam maldições. Pais invocam maldições sobre os seus filhos, pais amaldiçoam sua casa, sua família, né? Empregados amaldiçoam seus patrões, patrões amaldiçoam os seus empregados, irmãos amaldiçoam muitas vezes uns aos outros. Falta o amor. A palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Nós não vemos o amor presente nos relacionamentos. Muitas vezes nós vemos o fingimento, a maldade, nós vemos a punhalada nas costas, e tudo isso são os fins dos tempos. É a mesma geração novamente se levantando nos tempos de Noé, uma geração corrompida pela maldade, corrompida pela frieza do coração, pessoas morrendo, a injustiça tomando conta, né? Nós vemos bandido recebendo salário, mas não vemos aquele que foi agredido pelo bandido, que foi roubado, que teve a sua família violentada, sendo restituído em nada.
recebem prêmio por serem bandidos. Mas o coitado do inocente, a mãe que perde o filho voltando do serviço da escola por causa de um salário. Uma geração corrupta. Pessoas corruptas, de pensamentos contrários à sã doutrina, porque a palavra de Deus fala que aquele que derramar o sangue, pelo sangue, ele vai pagar. Essa é a palavra de Deus. E nós vemos a maldade tomando conta. E se você está feliz com essa geração de viver nesse país, de viver nessa geração, eu não estou. Eu não estou. Porque nós temos visto coisas cruéis. Amém? Mas a palavra do Senhor nos mostra uma coisa tremenda e maravilhosa. Que no meio de toda a maldade, Deus tem os seus escolhidos. Amém. Deus tem homens e mulheres especiais. E Noé era um homem especial. A palavra fala assim que Noé andava com Deus, que Noé era um homem justo e reto nas suas gerações. Todo mundo andando errado, todo mundo cometendo coisas ruins, as pessoas se distanciando de Deus. Mas Noé tinha ações de justiça, ele tinha um caráter santo, ele tinha temor de Deus no coração. Aleluia. E nós, queridos, estamos reunidos aqui, nós tememos ao Senhor. Então nós somos o Noé desta geração. E vivendo no meio do pecado, queridos, Deus traz uma palavra para as nossas vidas. Lá em Tiago 1:27, o Senhor fala o seguinte: Tiago 1:27. Amém? Fala assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se do quê? Da corrupção do mundo. Amém? O mundo quer corromper os valores morais, os valores espirituais, os valores familiares. E nós temos, a palavra fala para nós, igreja, guarde-se disso. Não permita ser corrompido pelo mundo. Não baixe a guarda. Não baixe a guarda. Você pai, você mãe, não baixe a guarda para os seus filhos. Não baixe a guarda. Mantenham-os em santidade. Aconselhe-os à santidade. Você jovem que namora, não baixe a guarda. O que o mundo diz? Tem que ter relação sexual, tem que ter isso, tem que ter aquilo, viver como se fosse casado. Não é isso que a palavra de Deus fala. A palavra de Deus fala para nós nos guardarmos. Você moça, você rapaz que namora, respeita o seu namorado, a sua namorada. Você não tem direito sobre o corpo dele, nem dela. Você não tem direito a abusar, você não tem direito a exceder, você não tem direito à relação sexual, você não tem direitos de uma vida sexual. A palavra de Deus não permite isso, mas o mundo corrupto diz: faça isso, e atrai cada vez mais maldição sobre si. E não pense que a maldição não se manifesta. Chega uma hora que ela vai se manifestar. Por isso, as coisas de Deus são santas. Amém? Não baixe a guarda. Tiago 4:4 fala assim, ó. Vira uma folhinha aí, você já acha. Tiago 4:4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. O que Deus está falando? É a amizade que concorda com o pecado. Tem crente que não tem posição. Ele fica em cima do muro. A palavra de Deus diz uma coisa, mas para ele não entristecer o outro, ele fala: nada a ver, eu respeito, cada um a sua. É claro que nós vamos respeitar, nós não podemos mudar a cabeça de ninguém, mas nós temos que ter uma posição na palavra. Se a palavra diz que adultério é pecado, não tem nada a ver. Tem sim. Cada um a sua. Não, é pecado e é uma condenação. E uma condenação eterna. Ponto final. O adúltero não entrará no reino dos céus.
Acabou. É essa a posição da igreja. A igreja tem que ter uma posição radical para que ela possa se manter santa no meio de um mundo corrupto. Ela não pode ter concessões. O evangelho não tem concessões. O evangelho é isso mesmo, e ninguém pode mudar, porque o Senhor diz: ai daquele que omitir ou que acrescentar a palavra. Amém? Amém. Então nós temos que ser firmes. Noé, ele achou graça aos olhos do Senhor no meio de tudo isso. E a igreja está debaixo da graça. Nós estamos agraciados pelo Senhor no meio de uma geração corrompida, queridos. E o que é a graça? A graça é o favor de Deus. Quando nós estamos no meio do mundo, mas não somos do mundo, significa que o favor de Deus, que a proteção de Deus, que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus e que a bênção de Deus está sobre aqueles que o temem. Amém. Quando nós estamos andando no mundo corrupto, mas não estamos nos corrompendo, significa que o favor de Deus está sobre as nossas vidas. Amém. Aleluia! Glória a Deus por isso. E o que acontece quando alguém alcança o favor de Deus? Noé alcançou a graça do Senhor. E o que aconteceu com Noé? O que acontece com a igreja que entregou a vida ao Senhor? Graça é o favor de Deus. Quando nós estamos no meio do mundo, mas não somos do mundo, significa que o favor de Deus, que a proteção de Deus, que a bondade de Deus, que a misericórdia de Deus e que a bênção de Deus está sobre aqueles que o temem. Amém. Quando nós estamos andando no mundo corrupto, mas não estamos nos corrompendo, significa que o favor de Deus está sobre as nossas vidas. Amém. Aleluia! Glória a Deus por isso. E o que acontece quando alguém alcança o favor de Deus? Noé alcançou a graça do Senhor. E o que aconteceu com Noé? O que acontece com a igreja que entregou a vida ao Senhor Jesus Cristo e que anda na obediência do Senhor e que anda na retidão e na justiça diante de Deus e que não se corrompe com o mundo? O que acontece com essa igreja? É o seguinte: ela vai crescendo cada vez mais na presença do Senhor. Ela vai crescendo porque a graça de Deus é sobre ela. Sua vida espiritual vai melhorando. Seu entendimento acerca das coisas vão aumentando. A sabedoria do povo de Deus vai sendo acrescentada. Sua casa, sua família vai sendo alcançada. Sua vida vai sendo abençoada mais e mais. Porque você está adquirindo do Senhor a sua graça e o seu favor. Você chega quebrado, mas passa ali um ano, você olha para trás e fala: como Deus já mudou a minha vida. Passa 2 anos e você fala: louvado seja Deus, como Deus me abençoou, como Deus consertou a minha casa, o meu casamento, os meus pensamentos, os meus sentimentos. Porque na presença do Senhor nós somos acrescidos da sua bênção. Amém, queridos? Amém, Jesus. Também o que acontece? Nós somos abençoados de forma que nós somos livres dos males. Salmo 34, verso 19, abre lá. O Salmo 34, queridos, você pode ter vindo aqui hoje com uma perseguição, uma luta, mas se você achar graça aos olhos do Senhor, o Senhor te livra. Aleluia. Salmo 34, 19 fala assim, ó: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor faz o quê? As livras de todas. O livra de todas elas. Por quê? Aleluia. Porque é a favor de Deus. Você acha que Noé, no meio de uma geração corrompida, não sofria? Quantos aqui tem na sua casa familiares que não são salvos, que convivem? É fácil? Não. Você passa por aflições? Passa. Não é fácil. Você acha que para Noé era fácil viver no meio de uma geração toda perdida? Ouvindo coisas que não convêm? Não era fácil, queridos. Era aflitivo. Mas o Senhor o livrou de todas. Amém. E o Senhor também te livra de todas as aflições. Glória a O Senhor Deus. estende a mão sobre a sua vida porque você é justo. O Senhor fala: o justo ele tem aflições. Por que ele tem aflições? Porque ele é justo. Se nós fôssemos ímpios, de coração ímpio, nós iríamos para a cabeça com vingança própria, desferindo maldições. Mas porque nós somos de Deus, nós guardamos o nosso coração e sofremos com as injustiças. Mas o Senhor nos livra de todas, aleluia. Amém. Porque Ele é fiel.
fiel. Amém, queridos? Fala assim: Deus, Ele me livra de todos os males. Em nome de Jesus. Abre lá no Salmo 30, verso 5. Você sempre vai mudar para melhor. Glória a Deus. Amém. Olha aqui, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! Significa que tudo vai melhorar. Amém. Tudo vai melhorar na vida do salvo, na vida do justo. Aleluia. Noé estava na aflição, parecia que, meu Deus, eu vou conviver com esse povo imundo, carregado de violência, ninguém quer andar com Deus, só eu, Senhor, andando contigo, só eu, Senhor. Às vezes você se sente assim, não é? Você chora à noite, chora no travesseiro, e você fala: Deus, até quando? Mas há um tempo de ponto final. Tem um dia que Deus põe ponto final nas nossas Aleluia. aflições. Tem um dia que Deus põe ponto final. E você pode falar: tudo melhorou. Fala para o teu irmão: tudo vai melhorar. Tudo vai melhorar. Aleluia. O Senhor, Ele restaura a saúde. Salmo 41, 3. Aleluia. Salmo 41, 3. Diz assim, ó: o Senhor o sustentará no leito da enfermidade e o restaurará da sua cama de doença. Fala assim: eu recebo. Eu recebo. Em nome de Jesus. Queridos, às vezes nós não entendemos por que, Senhor, nós ficamos doentes, porque é um período, Senhor, de dor, porque é um período de tratarmos com a enfermidade, mas é uma promessa, a restauração da nossa saúde. Aqui fala: no tempo da tua enfermidade, no teu leito de enfermidade, o Senhor não te abandona, Ele te sustenta. Aleluia. Amém. Mas aí Ele faz mais que sustentar, Ele restaura a sua vida, Ele te tira da cama de doença. Aleluia, Deus. Amém, Jesus. Sabe por quê? Porque você tem a graça do Senhor sobre a tua vida. Glória a Deus. Isso é promessa. Por isso, quando nós estamos doentes, querido, você pode chorar de dor, você pode gemer, mas não amaldiçoa, não murmura, porque o Senhor está te sustentando no leito. E está chegando o momento do Senhor te levantar do leito para a glória dele, para que você dê testemunho da fidelidade e do favor do Senhor. Aleluia. Esse é o nosso Deus e Ele é fiel. Creia de todo o teu coração. Amém. Pior coisa que ter sentido dor é ficar doente, é ficar debilitado, jogado numa cama. Isso é a coisa mais terrível que possa acontecer na nossa vida. Mas, queridos, Deus está conosco. Aleluia, E Jesus. há uma promessa para o justo, uma promessa para aquele que está na presença de Deus e alcançou o seu favor. Na luta, a sua presença nos sustenta. Todos nós passamos por luta. Não existe ninguém aqui que não passa por luta. Não existe uma pessoa dentro dessa igreja aqui, até criança passa por luta e aflição, passa por momentos difíceis, passa pelo vale da sombra e da morte, passa pela tristeza, passa pela dor. Muitas vezes vem batendo a opressão no nosso coração. Todos, queridos, entenda isso. Não é só a você, é a todos, amiga, a todas as pessoas. O Senhor fala que há um dia mau para cada um. Há momentos em que nós estamos jubilosos, alegres, felizes, e de repente vem um vendaval na nossa vida e a gente cai de joelhos aos prantos e aos choros, pedindo que Deus nos socorra. Essa é a verdade. Mas na luta a sua presença vai nos sustentar. Isaías 43, 2, abre lá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Isaías 43, 2 diz assim, ó: quando passares pelas águas, o que o Senhor fala? Eu pulo fora? Não estarei contigo. Aleluia. E Ele fala: e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Lembra quando o Senhor falou que aquele que está firmado na rocha, vem os rios, vem a chuva, vem as tempestades, mas ele fica firme. Esse versículo é a mesma coisa. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
Aí você fala, não aguento mais, Senhor, eu não aguento mais. Mas a palavra de Deus fala que não vem provação maior do que aquela que nós possamos suportar. O Senhor está te dando forças. O Senhor está te dando forças. O Senhor está contigo. E você vai passar pelas águas, vai passar pelos rios, vai passar pelo fogo e vai sair ileso com a bênção e o favor divino sobre a tua vida, cantando o cântico da vitória. Por quê? Porque isso faz parte dos agraciados do Senhor. São as promessas de Deus para o povo que nele crê. Querido, você acha que Deus não vai cuidar de você? Você escolheu estar na presença do Senhor. Você escolheu dar culto a Deus. Você escolheu ser santo. Você escolheu ser separado do mundo, do pecado. Você poderia estar no pecado agora, mas você está na casa do Senhor, se guardando para Deus. E o Senhor conhece a fidelidade e a sinceridade do teu coração. E se o teu coração é reto e justo, a bênção é sobre a tua vida. Amém, Deus. Amém. Glória Amém. a Deus. Noé, ele tinha um caráter santo. Ele era um homem justo, ele era reto. E ele tratava das questões da vida de forma correta, porque o seu propósito era agradar a Deus. No dia a dia nós somos provados na retidão e na justiça. Lá na convenção, eu vi uma coisa, fiquei sabendo, porque quem viu foi a pastora Sandra. 2 pessoas roubaram a loja de ouro. Tem uma banca de ouro lá que vende ouro, que vende coisa. E as pessoas chegaram ali, 2 mulheres, discretamente, pegaram joias, olharam e conversou, e enrolava a vendedora tal, e de repente pegou uma e tchum na bolsa, não devolveu, e a vendedora não viu. Quando a vendedora foi olhar a caixa da joia, cadê a joia? As joias tinham desaparecido, 2 joias. Abriu a boca, começou a chorar. A pastora Sandra correu até ela, com a pastora Priscila, e foi falar com ela. O que foi? A joia sumiu. Aquelas 2 mulheres que estavam com a joia na mão levaram a joia embora. Crente, abre aspas, né? E fecha aspas. Todos os dias nós somos provados na retidão e na justiça. O troco do supermercado, o dinheiro que pegamos ali ao acolá, os gastos que fazemos, a nossa honestidade, tudo isso prova se há retidão e se há justiça no nosso coração. O crente, ele não passa a perna nas pessoas. Ele prefere sofrer o dano do que causar dano, porque ele tem um testemunho a zelar. Amém? Aleluia. Você sofre o dano calado, mas você não vai destruir o seu testemunho. Mas há pessoas que não são justas, que só tem capa, é lobo, com capa de ovelha, não tem nada de Deus. Pelos frutos os conhecereis. O fruto de Noé era justo, era reto, e o fruto da igreja do Senhor também. Ninguém terá o favor de Deus, queridos, sem andar na retidão que o próprio Deus exige na sua palavra. O andar com Deus significa aproximação, significa contato, significa companheirismo, né? Talvez você ande com alguém, por exemplo, se você trabalha a 2, eu trabalho com fulano, significa que todos os dias você está em contato com essa pessoa, se relacionando com essa pessoa. Noé, ele andava com Deus, ele se relacionava com Deus. A geração de Noé não se relacionava com Deus, andava distante do Senhor. Mas ele que andava com Deus tinha sobre a sua vida a bênção e o favor. Por isso, não se distancie da presença de Deus. O diabo, ele é sujo, nojento. Ele quer roubar tudo que é de Deus. Ele quer roubar o culto. Ele quer roubar a oração. Ele quer roubar a devoção do povo de Deus, né? Mas, queridos, ame cultuar ao Senhor. Porque cultuar ao Senhor é andar com Deus. Aleluia. Ame a palavra do Senhor, ter os seus momentos com a palavra. Porque você, quando está com a palavra, você está andando com Deus. Você está com Deus. Quando você dobra os seus joelhos e começa a orar, você está com Deus na intimidade, derramando a sua alma e o seu coração. Quando você sai da sua casa, desliga a sua televisão, para com todos
falando, eu quero Deus. Glória a Deus. Amém? E o mundo precisa ver isso em nossas vidas. A palavra de Deus diz à igreja várias coisas a respeito de andar com Deus. Em Gálatas 5,16 fala assim: andai no Espírito. Então, significa que nós temos uma obrigação diante do Senhor de viver a nossa vida no dia a dia andando no Espírito e não na carne. Em Efésios 4:1 fala: andeis de modo digno da vocação com a qual fostes chamados. Noé andou de forma digna e alcançou o favor divino. Em Efésios 5:2 fala: andai em amor. Amém? Qual é o diferencial da igreja? Seriam conhecidos pelo amor com que amavam uns aos outros. Nós vamos passar pela tenda. Se você entrou aqui com seu coração magoado com alguém, fale em amor. Se você não consegue olhar para a vida de uma pessoa, dar um abraço, orar por ela, interceder por ela, você não está andando em amor. Precisa pedir perdão a Deus. Precisa acertar isso. Por mais que as pessoas nos ofendam, por mais que as pessoas falem conosco, o Espírito que habita em nós é o Espírito de amor. Deus nos deu um Espírito de amor, e o ministério que Deus nos deu fala que é o ministério da reconciliação. Amém? Então, nós somos pessoas reconciliáveis, queridos, que estamos dispostos a fazer as pazes. Fala assim: eu estou disposto a fazer as pazes. Sempre nós somos igreja. Por isso que nós somos igreja. Se nós fôssemos do mundo, nós iríamos à vingança. Mas a igreja, ela chama pela paz, ela chama pela reconciliação. Amém? E ele ainda fala assim: andemos segundo os seus mandamentos, em 2 João 6. Então os apóstolos, eles estão falando várias vezes a respeito de um andar que é um andar com Deus. E o andar de Deus atrai o seu favor. E a minha pergunta a você é: como você tem andado nesta geração corrupta, neste século 21 que estamos vivendo como nos dias de Noé? Você tem andado com o coração reto e justo, ou você tem feito concessões? Não faça concessões. O nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem ser apresentados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, queridos? Amém, Deus. Quando nós falamos andar com Deus, significa que aquele que não anda com Deus anda com quem? Isso mesmo, anda com o diabo. Não existe meio termo. Havia uma geração, você fala: Senhor, será que não tinha no meio daquele povo mais pessoas para serem salvas? Não tinha. Não tinha. Deus não mente na sua palavra. Agora, qual é o privilégio? O grande privilégio. Os que andam com Deus são guardados por Deus e vivem no milagre. Vivem no milagre. Quando nós vemos uma geração todinha sendo destinada à morte e à destruição por conta que andaram distante de Deus, nós vemos um homem com a sua casa, com a sua família, sendo trazidos para a proteção de Deus. E aí está o favor de Deus para conosco, a igreja, queridos. Porque o mundo está caminhando para a destruição e para a justiça do Senhor. Mas nós estamos guardados debaixo das asas do Senhor. Porque no meio de toda sujeira e corrupção, nós estamos com o nosso coração no altar de Deus. E no dia da ira de Deus, nós seremos poupados. Amém, Jesus. A ira do Senhor não alcançará a sua igreja, não alcançará o seu povo. Não alcançou Noé. Quando o Senhor falou: Noé, eu vou destruir a face da terra, todos os animais e todos os homens que vivem na face da terra, eu os destruirei. Mas, aleluia, você, sua esposa, seus 3 filhos, sua nora serão poupados, porque você anda comigo. Aleluia, Deus. Aleluia. Queridos, há uma diferença. O livro de Malaquias diz que há diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Não se engane. Quando você vê um ímpio parecendo que prospera no seu caminho, não há nenhuma prosperidade ali, só há maldição. Porque a impiedade, ela produz a maldição. Lá em Gênesis 7:1, para encerrarmos, eu gostaria de
que você observasse como um homem de Deus, uma mulher de Deus pode andar numa unção poderosa de milagre. Aleluia, Jesus. No capítulo 7, verso 1 fala assim: depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. A igreja é justa, e acontecerá um dia um arrebatamento, e a grande tribulação virá, mas aqueles que serviram ao Senhor serão arrebatados, transformados, Aleluia. não passarão pela ira de Deus. Amém? Glória Você a crê Deus. nisso? Amém, Jesus. Glória a Deus. No verso 15 e no verso 16 fala assim, ó: e de toda a carne que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca, e os que entraram, macho e fêmea de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Ou seja, Noé não tinha, podiam clamar, podiam gritar: deixe-nos entrar. Noé não podia fazer absolutamente nada, porque quem estava salvando Noé era Deus. Amém? Quem estava salvando ali era Deus, e quem estava fazendo a escolha era Deus. O Senhor fala: muitos são chamados, mas pouco os escolhidos. Então vamos manter a nossa vida na retidão para sermos os escolhidos. Aleluia, em nome do Senhor Deus. Jesus. Amém? Porque chamados todos foram. A palavra de Deus fala em 1 Pedro que Noé era pregoeiro da justiça. Enquanto ele construía a arca, ele chamava o povo para arrependimento. Então chamado eles foram, mas eles não atenderam ao chamado. Então eles não se tornaram escolhidos, porque escolhido é aquele que ouve o chamado e atende ao chamado. Só Noé atendeu, por isso ele se tornou escolhido. Amém? Gênesis 8:15 fala assim: então falou Deus a Noé dizendo: sai da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo, todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo o réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo e povoe abundantemente a terra, e frutifique e se multiplique sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou um cheiro suave. Amém? Olha o coração deste homem. Passou um ano depois do dilúvio, desceu, e agora Noé continua com o coração aonde? Em Deus. Em Deus. O que Deus quer de nós? A bênção do Senhor, ela é derramada para todos. Deus não tem filhos preferidos, Deus tem filhos. Aleluia. Agora, queridos, a maneira como os filhos chegam ao Pai faz a diferença. A disposição do nosso coração, a verdade, a sinceridade, o quebrantamento, o amor, o reconhecimento dos nossos erros, dos nossos pecados, o quebrantamento para pedir a Deus perdão, reconhecer e acertar com o Senhor faz a diferença no andar de vida de milagres. O acertar, o saber: estou errado aqui, vou acertar com meu Deus, faz a diferença para o milagre. Então, se nessa noite você chegou aqui com qualquer pendência na sua vida espiritual, acerte com o Senhor. Deus nos chama todos os dias ao arrependimento de pecados, como foi cantado. Todo dia vem proposta, todo dia vem uma tentação, todo dia vem uma situação para querer nos fazer sair da presença de Deus, mas todo dia o Senhor dá a nós a chance de arrepender, a chance de renovar os nossos votos, a chance de renovar a nossa aliança, a chance de viver no milagre do Senhor. Deus quer operar milagres na sua igreja, porque os milagres são sinais da presença gloriosa do Todo-Poderoso. Os milagres que acontecem em nossa vida devem ser testemunhados para exercitar e levantar a fé daqueles que ainda estão duvidosos da existência e da manifestação de Deus na sua casa, na sua igreja. Mas, queridos, não é de qualquer forma. Quando nós vamos ao altar do Senhor, quando nós decidimos andar com Deus, não é de qualquer forma, não é de qualquer forma, é de uma forma santa, temente, reverente, humilde, quebrantada, porque coração quebrantado e humilde Deus não rejeita. Eu tenho visto igrejas, tenho visto
visto irmãos com o coração empinado, orgulhoso, que não se dobra, que não dobra o joelho, que não dobra serviço, que não chora, que não clama, que não se arrepende. O milagre não é para esse. O milagre é para aqueles que têm o coração quebrantado e voltado para Deus. Aleluia. É para aqueles que amam ao Senhor. É para aqueles que reconhecem que nada são, mas que Deus é tudo e pode mudar, transformá-los a cada dia, a cada manhã. Então, queridos, uma das coisas que nós temos que pedir nessa noite: Deus, não permita que eu me torne um crente orgulhoso. Não permita que eu me torne um crente arrogante. Não permita que eu me torne um crente presunçoso, Senhor, que bate no peito e acha que sabe tudo e domina sobre tudo. Não, mas que eu seja um salvo, quebrantado, humilde, de coração simples, de coração puro e de atitudes justas e retas, porque a esse coração quebrantado há a bênção do milagre. Noé viveu o milagre na sua geração. E hoje Deus tem um milagre para a minha vida, para a sua vida. E terá milagres sobre as nossas vidas enquanto nós estivermos neste lugar, enquanto nós estivermos na sua presença. Amém? Vamos ficar em pé.